Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Geotecnia Educacional e Profissionalizante. Hoje vou falar com você sobre contratação de sondagem de simples reconhecimento com SPT. É uma atividade importante que muitas vezes vejo dúvidas oriundas dos nossos alunos, os recém-formados e até mesmo de colegas e amigos que estão construindo suas casas. Então, especificamente sobre contratação de sondagem para construção de edificações, ou seja, edifícios, casas, sobrados, imóveis comerciais, enfim, toda essa parte da construção de engenharia. Então, como que nós contratamos sondagens? Primeiro, que você precisa ter uma ideia, sobre a quantidade. O que precisa estar especificado, o ideal é que você tenha um projeto de investigação geotécnica feito por um profissional habilitado, um engenheiro geotécnico, um geólogo ou um engenheiro civil com conhecimento adequado e suficiente sobre a parte geotécnica. Então, quantidade de sondagens. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando do quê? Dos furos de sondagem. Que mais que você precisa ter nesse projeto? A posição, ou locação desses furos. Que mais? Que é muito comum que eu vejo. O pessoal vai lá, contratei a empresa de sondagem para fazer a investigação geotécnica, para fazer a sondagem da minha construção. Tá, e vou pagar X valor, vou pagar um valor X, e tá, mas quantos furos você contratou? Vai fazer alguns. Até que profundidade? Não sei. Então você está dando um cheque em branco para a empresa que você contratou para fazer a sondagem. Ela vai fazer quantos furos ela quiser e vai fazer também na profundidade que ela bem desejar. E isso muitas vezes não vai atender à sua necessidade, ok? Então é importante que o projeto de investigação geotécnica, por mais simples que seja, vai ter lá a posição do seu terreno, vai ter a quantidade de furos de sondagem, a posição desses furos em relação à área do terreno e à área a ser construída. E também o que é importantíssimo e imprescindível? A profundidade destas sondagens, ok? Então, tem que ter quantidade de furos que vai ser feito, qual que é a posição no terreno atrelado à questão da área construída, onde que eles vão estar, e qual é a profundidade que essas sondagens alcançarão. Qual a profundidade que estas sondagens alcançarão? Até onde que elas devem ser executadas? Então, desta forma, essas são as informações mínimas que o projeto deve ter. Tá? Então, vou tratar aqui questão ponto A, ponto B e ponto C. Tá? Então, no caso aqui, nós estamos tratando para obras de edificação. Pois bem, professor, então tá. E a quantidade de sondagens? Quantas sondagens eu devo fazer? Bom, para isso, nós temos uma norma, então, referente ao item A, tem-se a ABNT NBR 8036, que fala, essa norma, ela fala que você deve fazer no mínimo 2 furos a cada 200 metros quadrados, certo? Então, dessa forma, você já tem um balizador para estimar, para gerar uma quantidade. Vou construir uma casa e essa casa tem 180 metros quadrados. Bom, você sabe que de acordo com essa norma, que é destinada à programação de sondagens
em obras de edificação, você tem que fazer no mínimo 2 furos a cada 200 metros. Por quê? A norma fala o seguinte, que você deve fazer um furo de sondagem a cada 200 metros quadrados até o limite de 1.200 metros quadrados. Ou seja, essas construções de edificação até 1.200 metros quadrados, você deve fazer um furo a cada 200 metros. Olha, professor, mas então, por que eu tenho que fazer 2 furos a cada 200 metros quadrados? Por quê? A norma fala que em qualquer situação, essa daqui é a quantidade mínima que deve ser feita. Ok? Então, essa daqui é a quantidade mínima. A regra é até 1.200 metros quadrados, você deve fazer o quê? Um furo. Entretanto, 2 furos a cada 200 metros quadrados, que é o mínimo, tá? Bom, a partir daqui, o que a norma fala? A norma fala que entre 1.200 e 2.400, você deve fazer um furo, tá? Aqui, ó, deixa eu só deixar mais claro aqui, ó, um furo por 200 metros quadrados, tá? E aqui a norma fala o quê? Aqui a norma fala que é um furo a cada 400 metros quadrados. Entretanto, continua valendo o quê? A quantidade mínima de 2 furos que você tem que fazer. Então, não tem como escapar disso. Se a sua construção vai ter 300 metros quadrados, significa que você tem que fazer quanto? Se você tem que fazer um furo a cada 200 metros, quer dizer que você teria que fazer ali 2 furos. Porque você tem mais de 200, então você tem que sempre arredondar para cima. E no caso, você já atinge a quantidade mínima, que é de 2 furos a cada 200 metros quadrados. Tá? E assim, você tem também a condição acima de 2.400 metros quadrados. Aqui tem que haver um projeto, tá? Tem que ter um projeto que preveja a quantidade necessária, tá? De acordo com as características específicas do empreendimento. Ok? Então, essa norma aqui de programação de sondagens, a 8036, eu não posso aplicar, por exemplo, na construção de pontes e viadutos, professor? Não pode. Por quê? É uma obra diferente. Então, é uma obra que necessita ter um especialista ali fazendo essa previsão de sondagens. Lembrando que as sondagens, elas devem ser feitas no local ou mais próximo possível de onde vai haver um ponto de carga. O que é um ponto de carga? Onde vai ter um pilar, onde vai ter uma parede portante, ou seja, onde a carga vai ser descarregada no terreno. Ali você vai ter que construir fundação, então a sondagem, o ideal é que ela seja feita nesse ponto ou muito próximo dele. Então, com essa daqui, com essa descrição que eu fiz aqui, que eu estou selecionando, a gente responde a questão da quantidade de sondagens, de furos. Tá? Bom, B, posição. A posição dos furos, você deve fazer ela de forma que ela seja o quê? Com relação ao item B, então, que seja o mais abrangente em relação à área a construir. Ou seja,
não é em função da área do terreno, mas sim dentro do terreno aonde está a área construída. Normalmente a área construída, a construir, ela é menor do que a área do terreno, ok? No máximo igual. Então, nesse caso, você deve privilegiar posicionar esses furos de sondagem de maneira não linear, sempre tentar colocar em diagonal, de maneira a bem representar o terreno como um todo. Tá? Então, se você tem um terreno retangular, coloque de forma diagonal um ponto de sondagem, né, mais ao centro ali, e o outro mais ao centro, mais dispostos, né, distantes de maneira diagonal. Com relação à profundidade, aí nós já temos uma questão que deve ser feita uma estimativa com relação a tem que ser, então é preciso pensar no quê? Estou construindo um sobrado. Um sobrado tem uma determinada carga da estrutura. Em função dessa carga de estrutura e do número dos pontos de apoio que você vai ter, quantos pilares, colunas você vai ter, ou qual que é a metragem linear de parede portante. Então, em função disso, dessa tensão, se for uma fundação direta ou se for uma carga concentrada, se for com estrutura convencional de pilar, viga e laje, então, em função dessa intensidade dessa carga e da sua forma, você vai fazer uma estimativa com base na resistência presumida do solo ou, no caso de estacas, através da resistência do concreto que vai ser usado, você faz uma estimativa da qual é a profundidade que o elemento de fundação vai ter ou em qual cota ele será apoiado, se for fundação rasa ou comprimento se for uma estaca. E com isso você tem uma ideia, as fundações devem chegar até 10 metros de profundidade, no caso de uma estaca. Então, você sabe que a sondagem vai ter que ir a um tanto maior do que esses 10 metros, ou seja, até 15, 20 metros. Tá? Por que é importante isso? Isso, na verdade, é um dos critérios de paralisação, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, nesse caso de profundidade, você deve verificar o quê? Qual a intensidade das cargas, qual a forma dessas cargas, se é distribuída, se é linear, se é pontual, e com isso efetuar uma estimativa do bulbo, né? Uma estimativa da profundidade do bulbo de tensões, né? Ou da profundidade das estacas com base na resistência do concreto destas, tá? E assim prever com folga o alcance das sondagens. Então assim você fica respaldado para ter uma estimativa razoável que te permita realizar o projeto de fundações com informações de uma sondagem que tenham a representatividade desse maciço, tá? Além da profundidade. Lembrando, nunca se projeta fundações além do limite da sondagem. Jamais, tá? Então, se a minha sondagem tem 10 metros, eu não posso ter uma fundação com 11, 12 ou 15 metros ou mais, tá? É importante pensar que essa questão de entender e de estabelecer a profundidade de alcance das sondagens é importante porque se você for seguir os critérios de paralisação que estão previstos na NBR 6484, você tem 3 critérios, que aqui eu não vou escrever porque é motivo para outro vídeo, que é a questão da paralisação por estabelecimento do contratante ou do seu preposto, por critério de resistência ou por critério de impenetrabilidade por lavagem.
que acontece? Nesse tipo de construção de edificações, edifícios, casas, sobrados, não dá para estabelecer por levar a sondagem até a impenetrabilidade por lavagem e muitas vezes nem pela resistência, tá? Porque senão você vai fazer uma sondagem excessivamente extensa, profunda, tá? Então imagina uma casa, você fazer uma sondagem de 30 metros de profundidade, não é razoável, né? Então nesse caso é importante ter essa análise que eu comentei aqui no item C, que é a questão de entender qual que é a intensidade e qual que é a forma dos carregamentos e assim fazer uma estimativa com base na resistência do concreto se for fundação em estaca e com base na profundidade do bulbo se for adotar fundação direta. E aí colocar uma margem, né, de pelo menos aí normalmente uns 50% a mais em profundidade para que você tenha folga, né, na hora de fazer o seu dimensionamento. Ou seja, uma estimativa de 10 metros, eu colocaria pelo menos 15 metros aí de sondagem, para você ter folga ali e poder trabalhar com tranquilidade, tá bom? Então era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Agradeço você pela atenção e siga o nosso canal e deixe o seu like no nosso vídeo se você gostou e foi útil para você. Até a próxima, um abraço.